26 Viver em Outro Mundo Capítulo 283 Autor, Turtleme 93 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Oxi! A cortina da tenda foi aberta às pressas, então uma figura entrou apressadamente. O ancião não pôde deixar de franzir a testa. Ele sabia com certeza que era Beta. Ninguém além de Beta ousaria invadir sua tenda assim. Ele abaixou a caneta de sua mão e olhou para Beta. O ancião parou por um momento, porque tinha um saco de grãos nas mãos de Beta. Beta olhou para ele animadamente. O ancião franziu as sobrancelhas e disse: "O que foi, Beta? Aconteceu alguma coisa?" Beta respirou fundo, então colocou o saco de grãos no chão. E com um rosto cheio de excitação ele olhou para o ancião. Depois ele lentamente abriu o saco de grãos. O conteúdo do saco caiu em direção ao chão. O ancião observou as ações de Beta, então ele desviou seu olhar para os grãos no chão. Esses grãos foram os melhores grãos que ele já viu em sua vida. Ele não conseguiu permanecer sentado. Ele se levantou e caminhou em direção aos grãos de arroz de bambu. Então ele pegou alguns grãos com as mãos e os mastigou levemente com a boca. Bom arroz. O ancião olhou para Beta e disse: "Este é o grão que Zawai trouxe." Beta sentiu com a cabeça. Então o ancião disse: "Todos os sacos contêm grãos iguais a este." Beta sentiu novamente. Então o ancião imediatamente disse a Beta: "Vai e peça para Zawai vir aqui." Beta não disse nada. Ele imediatamente saiu da tenda com pressa. O ancião lentamente se sentou, mas seus olhos nunca pararam de olhar para o arroz de bambu no chão. Ele nunca viu um arroz tão bom antes em sua vida. Se Zawai fornecer esse arroz, nem mencione a metade do preço, mesmo que ele dobre o preço, o ancião ainda estaria disposto a negociar. Em pouco tempo, o som de passos pôde ser ouvido do lado de fora da tenda. Depois disso, Beta e Zawai entraram. Desta vez, o ancião agiu de maneira muito mais educada. Ele se levantou e saudou Zawai. "Bem-vindo, Senhor Zhao. Por favor, sente-se." Zawai não se atreveu a agir grande. Ele retornou a saudação do ancião. Então ele foi para o lado direito do ancião e se sentou. Esta é a maneira que os humanos mostram respeito. Zawai se sentando no lado direito do ancião mostra um ato de modéstia. Isso deu ao ancião uma boa impressão. Depois que Zawai se sentou, o ancião olhou para Zawai: "Para o Sr. Zhao trazer para nós tal grão de alta qualidade, eu estou profundamente grato por isso." Zawai respondeu rapidamente. O ancião é muito educado. Para entrar nas graças do ancião, este se sente honrado. O ancião na verdade não se importava com a modéstia de Zawai. Ele olhou para Zawai e perguntou: "O Sr. Zhao tem grãos de tal boa qualidade, mas por que vender para nós a um preço tão baixo? Eu peço ao Sr. Zhao que esclareça minhas dúvidas sobre isso." Zawai mostrou um leve sorriso ao responder: "Não há nada de complicado sobre isso. Na verdade existem apenas duas razões. Primeiro, porque esses grãos são produtos do meu território, portanto o preço é muito baixo. Segundo, é porque eu acabei de chegar na pradaria, e vendo a pradaria operar num mercado aberto, os preços naturalmente seriam baixos. É claro, isso não significa que meu preço aumentará mais tarde. Pode ter certeza, ancião, minha comida não mudará o seu preço." O ancião olhou para Zawai e assentiu. A resposta de Zawai foi justa. O ancião continuou olhando em direção a Zawai: "Quantos quilogramas de grãos o Sr. Zhao pode fornecer este ano?" Zawai franziu a testa e disse: "Apenas 7,5 milhões de quilogramas, porque atualmente a minha capacidade de transportar é muito limitada. Além disso, só posso negociar este mês. Após este mês o inverno chegará. Nesta hora, eu provavelmente voltarei para o meu território, portanto não posso transportar mais comida." O ancião deu um aceno compreensivo. Afinal, os humanos precisam voltar para suas casas. Seria impossível para eles passarem o inverno com a raça de homens-fera. Afinal eles não estão acostumados com esse tipo de vida. Mas 7,5 milhões de quilogramas de grãos não seriam muito pouco depois de cálculos aprofundados. Zawai olhou para o ancião e sorriu. "Ancião, não sei se eu poderia ter a felicidade de poder me encontrar com o admirável rei do oeste."
com o objetivo de discutir a possibilidade de cooperação no próximo ano. O ancião parou por um momento, então ele respondeu: não tenho autoridade para isso. Eu irei relatar sua pergunta ao príncipe. Amanhã eu lhe darei uma resposta. Zhao Ai assentiu com a cabeça. Ele olhou para o ancião e disse: tem outra coisa que eu quero falar com o ancião. Agora que meus homens entregaram os grãos, eles precisam sair imediatamente. Você pode olhar para ver se eu posso obter o pagamento por esse lote de grãos, para me poupar de trazer problemas a mim mesmo. O ancião fez uma pausa, depois assentiu e disse: não é um problema, mas essas coisas precisam ser preparadas. Você terá que esperar por um dia. Qual o tipo de pagamento que o senhor quer? Você quer que todos sejam argalis? Zhao Ai balançou a cabeça. Não, na verdade, eu queria falar com o ancião sobre esse assunto. Nós temos alguns anciãos na família, eles são mestres de poções e também são alquimistas. Você deve saber, eles gostam de coletar ingredientes especiais. Portanto, se possível, eu gostaria de algumas bestas mágicas especiais e plantas mágicas. Se você oferecer a besta mágica única da sua tribo seria ainda melhor. Mas é claro, nós ainda aceitaremos a Gali e os produtos de lã como pagamento. Peço ao ancião que considere sobre essas questões. O ancião não achou que Zhao Ai teria uma solicitação especial. Ele olhou para Zhao Ai e disse: o significado do senhor é que, se trocarmos os grãos por alguns touros lutadores do nossa tribo, você vai oferecer um preço mais alto. E sobre as bestas mágicas? Zhao Ai respondeu apressadamente: esteja certo, ancião. Eu ofereceria o mesmo preço alto por bestas mágicas, mas as quantidades dessas bestas não podem ser demais. Afinal de contas, eu temo que não conseguirei criá-las adequadamente. O ancião concordou com o pedido de Zhao Ai. Ele assentiu com a cabeça e disse: bem, eu posso te dar 10 touros lutadores, assim como 10 vacas do sangue selvagem. Eu espero que o senhor possa trocar cada vaca por 5.000 quilogramas de grãos. Então vamos usar a galia e cobertores de lã para trocar o resto. O que acha? Zhao Ai pensou por um momento e então respondeu: não tem problema. 10 touros lutadores mais 10 vacas do sangue selvagem são responsáveis por 100.000 quilogramas de grãos, o que deixa sobrando 1,4 milhões de quilogramas de grãos. Se 1,4 milhões de quilogramas forem negociados com Argali, seriam 1.400 cabeças. Então, eu gostaria de 1.000 cabeças, e para o resto gostaria de 600 cobertores. Se a sua tribo tiver alguma planta mágica, esse número pode ser reduzido. O que você acha? O ancião concordou com a cabeça. Eu concordo. Justo o suficiente. Amanhã, o senhor Zhao pode pegar as coisas que pediu. No entanto, atualmente nós não temos tempo para coletar mais bestas mágicas, assim como plantas para o senhor. O tempo é muito curto. Além disso, durante o inverno as plantas murcharão. Nós só podemos esperar pelo próximo ano. Zhao Ai sorriu levemente. Tudo bem. O ancião pode enviar algumas pessoas para coletar durante esses dias. Em poucos dias meu segundo lote de grãos chegará. Então nós podemos negociar. As plantas murchas também são negociáveis, mas com a condição de que elas não tenham murchado por mais de um mês. O ancião assentiu. Muito bem, nós vamos dar o nosso melhor. O senhor pode voltar. Se o admirável rei do oeste concordar em se encontrar com o senhor amanhã, eu vou imediatamente informá-lo. Zhao Ai expressou sua gratidão, então se virou para sair. Olhando para Zhao Ai saindo, Beta não pôde deixar de dizer ao ancião: ancião, por que você concordou em trocar nossos touros lutadores? E se eles estudarem o que nós fazemos? O ancião mostrou um leve sorriso. Beta, fique tranquilo. Os humanos passaram todos esses anos pesquisando sobre nossas bestas da alma sem muitos resultados. E você acha que, se nós não lhes dermos algumas bestas mágicas, eles não teriam como consegui-las em outro lugar? Se eles realmente querem ser gananciosos, então por que não trocar nossas bestas da alma para trazer mais comida para nós mesmos? Beta sentiu com a cabeça e, sem dizer nada, o ancião se virou para Beta. Vá pegar algumas pessoas da tribo e procure por algumas plantas estranhas. Se alguém vir algumas bestas mágicas, se certifique de trazê-las vivas. Beta sentiu, e então se virou para sair. Zhao Ai foi até sua tenda enquanto avaliava sua conversa com o ancião. Felizmente não houve falhas de sua parte. Ele agiu como qualquer outro mercante comum.
Ele apenas deliberadamente pediu ao ancião por suas bestas mágicas porque ele estava muito claro que não poderia ser muito discreto. Mercantes humanos tendem a atuar de forma destacada em relação aos homens-fera, então ele deve agir igual de vez em quando. O oposto faria com que outras pessoas ficassem com suspeitas. Afinal de contas, os espiões tendem a ser discretos, tentando não causar problemas tanto quanto possível. Em vez disso, se você agir com grande destaque, ninguém suspeitaria de você. Zhao Ai também não seria muito notório, mas ele também não poderia ser um banana. Então ele perguntou ao ancião pelas bestas da alma da tribo, bem como algumas plantas mágicas especiais, que poderiam ser interpretadas como uma solicitação imponente. Ao mesmo tempo, ele também revelou ao ancião que ele não poderia conseguir essas coisas em outro lugar. Zhao Ai sabia muito bem que o admirável rei do oeste não tinha muito medo de Wallace. Em sua opinião, a tribo do touro Hercúleo já estava arruinada. Wallace era o príncipe de uma tribo em declínio. Eles nem sequer ousaram voltar para o território da raça cabeça de bovino. O admirável rei do oeste temia era o rancor do chefe da tribo do touro lutador. E Zhao Ai, ao pedir por touros lutadores e vacas do sangue selvagem, deu pistas para o ancião que ele não está relacionado com o chefe da tribo do touro lutador. Estritamente falando, a tribo do admirável rei do oeste era uma família de ramo da tribo do touro lutador, então eles também usam os mesmos touros que a tribo principal. Suas bestas mágicas, os touros lutadores, têm corpos cheios de pelos pretos curtos, um touro muito violento. A altura do touro é de quase 3 metros. Eles não podem usar magia, mas eles têm grande força. Eles estão classificados entre os 10 primeiros no território cabeça de bovino. Além disso, eles também têm uma habilidade especial, raiva. Raiva pode ser considerada uma habilidade muito estranha, por causa de sua fúria. Sua força e capacidade defensiva são muito impulsionados. Não importa qual o nível da besta mágica adversária, eles ainda se atreveriam a atacar. Este ponto é o que cede em comparação com outras bestas mágicas. Os níveis das bestas mágicas são muito rigorosos, como os touros lutadores que podem ser considerados uma besta mágica do 6º nível. As bestas mágicas comuns do 6º nível, quando se encontram com bestas mágicas do 8º nível, ficariam imobilizadas, deixando assim as bestas mágicas do 8º nível abatê-las facilmente. Mas os touros lutadores eram diferentes. Eles não tinham medo, quer sejam bestas mágicas do 8º nível ou do 9º nível, contanto que elas estejam no estado de raiva, elas se atreverão a dar o primeiro passo e atacar. As vacas do sangue selvagem são uma besta mágica do tipo sombrio. Elas estão no 5º nível, apenas. Elas podem realizar uma simples magia de sangue, mas esta besta mágica é mais adequada para a raça do touro lutador. O nome sangue selvagem, na verdade, não está de acordo com a natureza da vaca por causa de suas duas magias de sangue. Uma é a recuperação rápida e a outra é a penumbra. Essas duas magias pertencem à magia do tipo suporte. A recuperação rápida pode ser usada em alguém para acelerar a cicatrização de feridas em muitas dobras, algumas sendo dezenas de vezes mais rápidas. Penumbra é um tipo mental de magia negra. Uma vez usada, o alvo se tornará absolutamente irracional, como um fantoche, e aparentemente esquecendo o que é raiva. Essas duas magias se encaminham perfeitamente com os touros lutadores. Com relação ao temperamento dos touros lutadores, com o qual uma única palavra pode causar briga, suas montarias também eram semelhantes. Uma vez que a habilidade raiva é usada, eles entrariam no estado de extrema fúria. Não importava se era aliado ou inimigo, eles iriam apenas atacar, o que num campo de batalha seria muito assustador. Mas as duas habilidades da vaca do sangue selvagem por acaso suprimem esse estado enfurecido. Assim, os touros lutadores absorvem a alma da vaca do sangue selvagem e treinam suas habilidades. Depois de praticar essas habilidades, suas almas bestiais obteriam duas novas habilidades, que é recuperar rapidamente as suas feridas, assim como fazê-los se manter numa condição calma, não apenas eles, mas suas montarias também. Seu nome vaca do sangue selvagem se tornou assim porque elas são completamente da cor vermelho sangue. Normalmente, com olhos pretos e brancos, a cor dos olhos ficava vermelha uma vez em batalha, como um homem violento quando está com raiva, por isso recebeu o nome de sangue selvagem. Antes, a tribo do touro lutador era apenas uma tribo comum dentro da raça cabeça de bovino.
Seu temperamento era muito ruim junto com suas montarias sendo muito desobedientes. Eles não conseguiam controlar seu temperamento que não diferenciaria entre amigo e inimigo. Por causa dessas qualidades, eles não eram muito apreciados entre a raça cabeça de bovino. Posteriormente, depois de várias gerações de esforço, eles finalmente conseguiram encontrar uma besta da alma mais adequada para eles, o que multiplicou a eficácia da batalha em muitas dobras. Agora eles são famosos dentro da raça cabeça de bovino como fortes guerreiros. A raça humana, durante todos esses anos, pesquisou as bestas da alma e besta parente. Eles queriam descobrir uma maneira de quebrar esse método que deu uma imensa força aos homens-fera. Mas até agora eles ainda não conseguiram. Os homens-fera estão usando bestas da alma, mas os humanos ainda estão usando o ki de batalha. Os humanos sempre cobiçaram este método de obter a força dos homens-fera por um longo tempo. Se eles descobrissem como esses homens-fera conseguiram ter a besta parente, isso aumentaria muito o poder de sua cavalaria. Se eles descobrissem como usar bestas da alma, então seu poder de batalha também aumentaria muito. Mas, infelizmente, assim como os homens-fera disseram, essas duas habilidades foram dadas a eles pelo deus besta. Com exceção dos homens-fera, nenhuma outra raça poderia usar essas habilidades. Zhao também sabia que, antes, tinha alguns mercantes humanos que compravam bestas da alma, assim como bestas mágicas únicas dos homens-fera e depois traziam de volta para o território humano para fazerem pesquisas. Mas infelizmente, a maioria dessas bestas morreria de doença. Mesmo que elas estejam vivas, os humanos ainda não conseguiram encontrar nada em suas pesquisas. Por causa disso, Zhao propôs ao ancião a compra de seus touros lutadores e vacas do sangue selvagem. Isso porque ele sabia que o ancião as venderia. Além disso, isso eliminaria algumas das cautelas do ancião sobre ele. Quando ele voltou para sua tenda, Zhao imediatamente ligou o monitor. As palavras que Beta e que o ancião disseram logo depois que ele saiu, lhe deram um alívio. Ele agora descobriu que a cautela do ancião nele basicamente desapareceu. Viver em Outro Mundo Capítulo 284. Na manhã seguinte, Beta foi procurar Zhao para lhe dizer que tudo estava pronto: 10 touros lutadores, 10 vacas do sangue selvagem, 1000 argalis e 600 cobertores de lã. Beta disse que ele poderia tirá-los a qualquer momento. Zhao foi com Beta lá fora. Beta já havia carregado os cobertores para as carroças. Os argalis, os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem estavam do lado de fora do acampamento. Zhao inspecionou casualmente os cobertores. Eles eram muito bons, um dos melhores cobertores que ele já viu. Só de observar os cobertores, dava para ver o incrível acabamento dos homens-fera. Depois que Zhao expressou sua gratidão, ele fez o comboio sair. Ele ordenou aos mortos-vivos que conduzissem os argalis, os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem do lado de fora. Assim como antes, Zhao os deixou levar o cajado fantasma. Caso contrário, eles não teriam nenhum lugar para armazenar as bestas. Depois que tudo isso foi feito, Zhao voltou para sua tenda. Ele ainda estava esperando pelas notícias sobre se ele poderia se encontrar com o admirável rei do oeste hoje. Ele estava muito curioso em relação a este admirável rei do oeste. Depois que seu comboio foi embora, os grãos que Zhao trouxe mudou oficialmente de dono. O ancião trocou os produtos e bestas mágicas em troca dos grãos. Naturalmente, os grãos não são mais de Zhao. Zhao também testemunhou a capacidade de uma grande tribo de consumir alimentos. Ainda não fazia nenhuma hora que o comboio havia partido, mas os 1,5 milhões de quilogramas de grãos não podiam mais ser vistos. Eles desapareceram completamente. Zhao se sentiu muito atordoado. Zhao voltou para sua tenda. Ele não encontrou Laura, mas ele sabia que ela havia saído para negociar com outros homens-fera. Mesmo que Zhao não tenha mais grãos, ele ainda tem o vinho de frutas em sua posse. Mesmo que esse tipo de bebida não seja muito popular entre os homens-fera porque eles gostavam de kumis, a maioria dos homens-fera ainda negociava pelo vinho de frutas. Esses vinhos podiam ser usados quando se entretinha os convidados. A vaidade também estava presente dentro dos homens-fera, então alguns moravam em casas razoavelmente decentes. Assim eles também preparavam um vinho sofisticado quando um convidado especial chegava. Zhao não se importou com nada disso. Ele não estava planejando deixar sua tenda hoje. Ele ficaria aqui para esperar pela novidade de Beta.
Se o admirável rei do oeste quiser vê-lo hoje, e ele ainda precisasse encontrar Zhao Ai, seria um pouco chato. Zhao Ai não temia o admirável rei do oeste, mas ele ainda precisava ver o admirável rei do oeste. Ele precisava avaliar que tipo de pessoa o admirável rei do oeste era, para poder fazer planos apropriados. Ele calmamente assistiu às cenas no monitor. Os homens-fera ainda estavam ocupados. A diferença em relação a alguns dias atrás era que não tinha mais pessoas os observando, nem mesmo um. Tudo isso começou nesta manhã. Isso permitiu que Zhao Ai confirmasse sua teoria de que o ancião já não suspeitava mais de que ele fosse um espião. E esse era o resultado que Zhao Ai queria. Zhao Ai estava silenciosamente sentado em sua tenda. Ele também observou o comboio de mortos-vivos irem embora. Porque ele temia que o comboio fosse atacado, ele fez com que Beta colocasse a bandeira do admirável rei do oeste em seu comboio. Ele acreditava que nesta área, não haveria ninguém que não desse face para o admirável rei do oeste. Beta não disse nada sobre isso, mas ele perguntou ao ancião, por qual motivo ele havia concordado. O ancião respondeu que, depois de tudo, Zhao Ai estava trocando os grãos por um preço muito barato, e eram grãos de boa qualidade. Se Zhao Ai não estava elegível para carregar a bandeira do admirável rei do oeste, então todos os outros mercantes também não estavam. Entretanto, por segurança, Zhao Ai ainda colocou os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem dentro do espaço, então ele os mandou para o rancho. Quando os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem entraram no rancho, Zhao Ai ouviu uma notificação: animal variante de touro detectado, nível 25, mentalmente instável. Irritável. Melhorando as fraquezas do animal. Tempo de maturação animal, 20 horas. Pode produzir descendentes 6 vezes. Produz 6 filhotes cada vez. Consome 3 gramas por hora. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja. Animal variante de boi detectado, nível 25, habilidade especial, resiliente. Melhorando as capacidades do animal. Tempo de maturação do animal, 18 horas. Pode produzir descendentes 8 vezes. Produz 6 bezerros de cada vez. Consome 2 gramas por hora. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja. Rancho espacial atendeu aos requisitos de aumento de nível. Promovido ao nível 7. Aumento de nível na quantidade de animais que podem ser criados. Número total de animais que podem ser criados, 1.300. Esperanças de que o anfitrião continue a colocar mais empenho. Zhao Ai sorriu. Bom, finalmente, já era hora de subir de nível. Ele imediatamente tirou 100 bezerros e os colocou no espaço. Ele se virou para Muir e disse: Muir, eu vou entregar o rancho deste espaço para você. Certifique-se de manter o número de agalis e bois. Muir assentiu com um som. Neste momento, Kaye lhe informou que Beta estava chegando e estava prestes a entrar em sua tenda. Zhao Ai comandou com a sua mente. Ele imediatamente reapareceu dentro de sua tenda. Ele saiu e nessa hora ele foi visto por Beta, que disse: Irmão Zhao Ai, venha ver o ancião comigo rapidamente. O ancião o levara para ver o príncipe. Zhao Ai assentiu e caminhou com Beta. O título de Admirável Rei do Oeste, ele mesmo se reivindicou assim. Mas, ele não se atreveu a se chamar de rei, ele só poderia afirmar ser um príncipe em particular. Mas este príncipe gostava de manter as aparências. Ele queria os outros o chamando de Sua Majestade Admirável Rei do Oeste. Zhao Ai notou esse ponto ontem quando ele perguntou ao ancião se ele poderia se encontrar com o Admirável Rei do Oeste, e o próprio ancião chamou o Admirável Rei do Oeste de príncipe. Eles rapidamente chegaram do lado de fora da tenda do ancião. Beta imediatamente levou Zhao Ai para dentro da tenda. O ancião viu Zhao Ai e imediatamente se levantou e disse: relativo ao pedido do senhor, o príncipe concordou. Por favor, siga-me. Depois disso, o ancião o levou para fora. Zhao Ai apreciava o modo como os homens-fera manipulavam as coisas. Zhao Ai seguiu o ancião para o lado de fora. Ele congelou por um momento, porque do lado de fora da tenda tinha uma carruagem puxada por um touro. O caminho era muito longo e também tinha uma carruagem, era obviamente para eles usarem ela. Zhao Ai raramente viu homens-fera montando em carruagens. Eles geralmente querem andar em cima de suas montarias. Eles achavam que montar em cima de uma montaria era mais confortável do que ficar dentro de uma carruagem. O ancião parecia saber o que Zhao Ai estava pensando. Então ele disse: este ancião agora é bem velho.
É impossível ficar parado atrás de um touro. Eu só consigo andar de carruagem. Senhor, por favor. Zhao Ai devolveu o gesto do ancião. Então ele montou na carruagem puxada pelo touro. A carruagem puxada pelo touro era muito grande, muito maior que a carruagem de Laura, mas as decorações internas eram obviamente inferiores. Tinha apenas 2 assentos simples em ambos os lados da carruagem e a parte de cima era coberta de peles de bestas mágicas, uma configuração simples e grosseira. Depois que Zhao Ai e o ancião se sentaram, a carruagem puxada pelo touro começou a se mover. Quando o ancião entrou na carruagem, ele fechou os olhos. Era óbvio que ele não queria conversar com Zhao Ai. Como não tinha outra maneira, Zhao Ai teve que se sentar em silêncio dentro da carruagem. Depois de cerca de meia hora, a carruagem parou. Zhao Ai, que quase tinha caído no sono, imediatamente acordou. Ele abriu os olhos e viu um par de olhos sorridentes. Zhao Ai limpou a mente, olhou para o ancião embaraçosamente e disse: Ei, me desculpe, ancião, eu quase adormeci. O ancião não se importou. Ele sorriu e disse: Não é grande coisa, a estrada estava muito entediante. Vamos continuar, não queremos que o príncipe espere. Zhao Ai assentiu e, junto com o ancião, eles saíram da carruagem. Zhao Ai saiu e ficou boquiaberto. Ele pensou que quando eles chegassem, eles estariam do lado de fora da tenda do admirável rei do oeste. Mas agora, ele viu que estava enganado. Depois que ele saiu, o que ele viu era que ele estava do lado de fora de algumas cercas de madeira, e dentro dessas cercas deveria estar a tenda do admirável rei do oeste. Esta era a primeira vez que Zhao Ai se encontrou nesta situação. Não havia cercas do lado de fora dos acampamentos dos Homens-Fera. Não havia cercas fora do acampamento, mas tinha cercas em volta da tenda do admirável rei do oeste, como se ele próprio fosse um cativo. Claro, o admirável rei do oeste não achava que era assim. Ele só queria expressar que ele e os humanos são diferentes. Entretanto, aos olhos de Zhao Ai, ele era como um macaco que se aprisionou numa gaiola. Para expressar que ele é diferente dos humanos é simplesmente ridículo. De pé na frente da cerca tinha 2 guardas. Uma vez que os guardas viram o ancião e Zhao Ai saindo da carruagem, eles imediatamente deram um arco. O ancião balançou o braço e depois levou Zhao Ai para dentro. Enquanto andavam, Zhao Ai estava inspecionando a tenda do admirável rei do oeste. Para Zhao Ai a tenda deu uma sensação de magnificência. Na área aberta fora da tenda, 2 equipes de cavalaria podiam ser vistas patrulhando de um lado para o outro. A cavalaria estava usando uma armadura de couro e estava equipada com uma massa em suas mãos. Você podia sentir a aura assassina que emanava deles. Podia-se ver que esses homens fera eram elite. A tenda do admirável rei do oeste era muito branca, e muito limpa também. O telhado era de couro dourado e inserido acima estava a bandeira de guerra do admirável rei do oeste. Zhao Ai entendeu que esta era a tenda central do acampamento. Ela era muito magnífica. Enquanto Zhao Ai estava observando, o ancião na verdade, não parou. Ele imediatamente levou Zhao Ai até a entrada. Do portão externo até a entrada da tenda era de cerca de 100 metros. Os dois chegaram rapidamente na entrada, onde haviam 8 guardas. Os guardas colocados nos 2 lados da entrada da tenda do admirável rei do oeste olharam para Zhao Ai, o avaliando. Zhao Ai não se importou muito. Ele só queria seguir o ancião até a entrada da tenda. O ancião parou logo na entrada da tenda e disse ao guarda, o ancião dos assuntos externos, Beluk, traz o amigo humano da tribo, Zhao Ai, para buscar uma audiência com o príncipe. Esta foi a primeira vez que Zhao Ai ouviu o nome do ancião, mas ele se sentiu desconfortável. Isso não é porque ele não estava insatisfeito com Beluk, mas ao invés disso, ele ficou insatisfeito com o admirável rei do oeste. A facção do admirável rei do oeste, no território da raça cabeça de bovino, é no máximo uma tribo média, que é inumerável dentro da pradaria. Mas esse sujeito não apenas se intitulou de rei, como também quer que seus súditos o tratem como príncipe ou sua majestade. O ponto principal é que seu ego é muito grande, ele se coloca muito alto, completamente diferente de um homem fera. Ele é como aqueles nobres humanos, perversamente arrogantes. Zhao Ai não sabia, mas na verdade, o admirável rei do oeste fez esse arranjo de propósito. Quando ele viu um mercante humano pela primeira vez, ele exibia uma estatura imponente antes do humano se encontrar com ele para fazê-lo se acovardar. Porém, ele não achou que ele estava apenas fazendo a antipatia de Zhao Ai se aprofundar ainda mais por conta própria.
Zhao Ai pôde até ter certeza de que este admirável rei do oeste não era um grande problema. Mesmo que sua força ainda não tenha atingido seu máximo, ele ainda agia como se fosse alguém grandioso. Se esse tipo de pessoa realizasse algo, o resultado não seria considerado digno de nota, simplesmente não seria bom o suficiente. Zhao Ai agora entendia o porquê o chefe da tribo do Touro Hercúleo decidiu apoiar este admirável rei do oeste. Era porque este admirável rei do oeste não tinha capacidade de ameaçar os touros hercúleos. Viver em Outro Mundo capítulo 285. Zhao Ai entrou na tenda com Beluk com a cabeça baixa. Usando o canto dos olhos, ele observou tudo dentro. O chão estava coberto com uma camada de um tapete espesso dotado de um design extremamente bonito no topo, parecendo de altíssima qualidade. Pisar nele era parecido com pisar em nuvens, o que era extremamente confortável. Não tinha fogueira dentro da tenda, mas havia um grande braseiro de cobre com cerca de 1 metro de diâmetro. O braseiro parecia muito bonito com seus entalhes de animais. E no topo do braseiro havia um pote de cobre que exalava uma fragrância de chá com leite. No topo da tenda, uma fonte de claridade foi pendurada. Zhao Ai olhou de relance e viu um candelabro enorme em forma de roda, que não era uma lâmpada a óleo, mas sim uma lâmpada mágica. Zhao Ai ficou muito surpreso. Parece que o admirável rei do oeste tem vivido confortavelmente. É preciso saber que o preço de uma lâmpada mágica é muito maior do que uma lâmpada a óleo. Neste momento, Beluk fez uma reverência. Este aqui cumprimenta o príncipe. Zhao Ai se recuperou de seu choque e imediatamente fez uma reverência seguido de Beluk. Este aqui cumprimenta o admirável rei do oeste. Mesmo que ele ainda não tenha visto o admirável rei do oeste. Uma voz respondeu linearmente, não seja tão educado. Beluk, Senhor Zhao, por favor sente-se. Zhao Ai começou a olhar para cima. A primeira coisa que ele viu foi uma mesa. Esta não era uma mesa pequena, mas sim uma mesa quadrada, parecendo uma escrivaninha. No lado oposto da mesa, um homem-fera poderia ser visto. Este homem-fera tinha cerca de 3 metros de altura, tinha uma enorme cabeça de touro, um par de chifres semelhantes a cimitarras e uma cara de boi sem atrativos causada por uma cicatriz muito longa, que fez ele parecer muito feroz. Seu corpo era muito robusto, ele parecia uma montanha apenas sentado ali. Os músculos de seu corpo eram muito angulares e detalhados, comparáveis ao ferro fundido. Atrás dele tinha uma enorme massa cuja cabeça era tão grande quanto o corpo de Zhao Ai. O homem não usava roupas de couro como os homens-fera comuns, nem usava roupas de algodão humano, mas em vez disso, ele usava uma armadura de ferro, um conjunto completo de armadura de ferro feita por humanos, que o faziam parecer um aterrorizante monstro de ferro. Olhar para sua aparência fazia pensar que ele era um maníaco de batalha, um homem bruto e grosso. Mas Zhao Ai pensava o contrário. Os olhos deste admirável rei do oeste eram muito brilhantes. Um olhar seu fazia parecer que ele poderia entrar no seu corpo e perfurar sua alma. Zhao Ai não achou que as pessoas que possuem esse tipo de olhar seriam um homem rude. Esse homem certamente não era um personagem simples. Mas, Zhao Ai não demonstrou qualquer expressão. Depois de expressar sua gratidão, ele se sentou em frente ao admirável rei do oeste em sua mesa. O ancião Beluk sentou ao seu lado. O admirável rei do oeste avaliou Zhao Ai enquanto lhe dizia numa voz profunda, Senhor Zhao Ai, bem-vindo ao meu acampamento, devo lhe agradecer pelos grãos. Zhao Ai sorriu e respondeu, Sua Majestade é educada demais, nós também precisamos de sua ajuda, nem mencione agradecimentos. Eu mesmo devo expressar minha gratidão a você, sem a sua tribo para comprar meus grãos, eu talvez tivesse que esperar até o ano que vem para procurar negócios novamente. Admirável rei do oeste riu e disse, vocês humanos têm o que querem com palavras. O senhor Zhao Ai não precisa ser modesto, contanto que você traga seus grãos para a pradaria, tenho certeza que ele será instantaneamente esgotado. Se Zhao Ai não notasse a expressão de seus olhos antes, ele teria pensado que o admirável rei do oeste era uma pessoa amável que não faria maquinações em seu coração. Então agora Zhao Ai não era afetado pela atitude atual do homem. Ele apenas respondeu, Sua Majestade é muito gentil. O que eu digo é certamente verdade. Eu estou considerando uma cooperação a longo prazo com Sua Majestade, não apenas este ano, mas no ano seguinte e no ano seguinte também. Não há tal garantia de que eu possa fazer isso com qualquer tribo normal. Eu gostaria de saber se eu ficaria honrado em cooperar com Sua Majestade no ano que vem.
O admirável rei do oeste não achou que Zhao Ai chegaria rapidamente ao ponto. Ele olhou para os olhos de Zhao Ai e perguntou: eu me pergunto quantos grãos o senhor Zhao Ai pode nos fornecer no próximo ano? Zhao Ai pensou por um momento e depois respondeu: 100 milhões de quilogramas. O rosto do admirável rei do oeste não demonstrou surpresa. Em vez disso, ele perguntou numa voz profunda: o preço? Zhao Ai sorriu e respondeu: basicamente o mesmo deste ano. Sua Majestade não precisa se preocupar. Além disso, eu posso garantir com segurança a qualidade dos grãos. O admirável rei do oeste olhou para Zhao Ai. Senhor Zhao Ai, você tem que saber que 100 milhões de quilogramas de grãos é uma quantidade substancial para nossa tribo. Se houver algum problema com o seu grão, toda a nossa tribo pode ser afetada. Zhao Ai assentiu: claro que eu sei sobre esse assunto, mas Sua Majestade por ter certeza da minha sinceridade nessa cooperação. Não vou começar a transportar esses 100 milhões de quilogramas em grãos durante o outono do ano que vem, mas vou enviar os grãos em lotes a partir do momento em que a grama começar a crescer na pradaria até o início do próximo inverno, quando minhas carroças não conseguirem atravessar mais a paisagem. O que Sua Majestade acha? Os olhos do admirável rei do oeste ficaram frios. Por que você pode cultivar extensivamente, a ponto de poder nos enviar comida no momento em que a grama cresce? Zhao Ai sorriu e respondeu: Sua Majestade, eu só posso dizer que meu território tem um clima especial onde posso plantar grãos em 3/4 do ano. Quando a grama da pradaria crescer, meu primeiro lote de grãos já irá ter acabado de amadurecer, depois do qual eu o enviarei para Sua Majestade. Quando o admirável rei do oeste ouviu o que Zhao Ai disse, ele ficou atordoado por um momento e então disse: você não é um residente do Império Aksu? O que o admirável rei do oeste perguntou fazia sentido. Afinal, o clima geral no Império só permite o plantio em um trimestre do ano. Somente os impérios dianteiros poderiam ter 2 ou 3 temporadas de plantio. Zhao Ai balançou a cabeça. Eu não sou, por favor, tenha certeza Sua Majestade. O admirável rei do oeste assentiu com a cabeça e disse: se o senhor Zhao Ai está confiante em sua proposta, então nós vamos comprar todos os seus grãos. Eu posso garantir um preço justo. Zhao Ai sorriu. Este agradece a Sua Majestade. Eu assegurarei que a tribo de Sua Majestade irá ter um suprimento de grãos. O admirável rei do oeste assentiu. Bem, então, eu não vou mantê-lo aqui. Beluk, certifique-se de acomodar o senhor Zhao Ai corretamente. Zhao Ai respondeu apressadamente: eu não me atrevo a fazer Sua Majestade se preocupar, eu irei me retirar. Ele então se levantou, fez uma reverência ao admirável rei do oeste e depois foi com Beluk para deixar a tenda. Na carruagem puxada por um touro, Beluk olhou para Zhao Ai e disse: espero que o senhor Zhao Ai não fique ofendido. Atualmente há muita coisa acontecendo na tribo. O príncipe realmente não tem tempo de sobra. Zhao Ai olhou por um momento e sorriu. O ancião é muito educado. Eu não estou nem um pouco ofendido. Decidindo a cooperação com a Sua Majestade já é o suficiente. O ancião não precisa se preocupar comigo. Eu vou cuidar dos meus próprios assuntos. Beluk sentiu e voltou ao silêncio. Zhao Ai abriu a janela e olhou para fora. De repente ele percebeu um soldado touro hercúleo. Ele estava algemado e acorrentado. Ele estava puxando um carrinho grande com dificuldade e foi seguido por um soldado touro lutador que empunhava um chicote na mão. Ao ver esta cena, Zhao Ai não pode ajudar além de ficar chocado. Sua pele mudou e ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ele imediatamente acalmou sua expressão e, em seguida, puxou as cortinas. Felizmente, Beluk estava se mantendo em silêncio e com os olhos fechados, então ele não viu as ações de Zhao Ai. Zhao Ai soltou um longo suspiro. Seu coração ficou esmagadoramente calmo, porque ele sabia o que aquela cena representava agora. Se a segunda e terceira princesas do touro Hercúleo ainda estivessem mantendo seu poder, os touros lutadores não ousariam fazer tal coisa aos touros hercúleos. Parece que os touros hercúleos neste acampamento são certamente da comitiva da segunda e terceira princesas. Agora que os servos estão sendo tratados desta forma, é certo de que a segunda e terceira princesas não estão em melhor estado. A carruagem chegou rapidamente na tenda de Beluk. Zhao Ai desceu da carruagem e se despediu educadamente de Beluk. Então ele se dirigiu para sua tenda porque há muitas coisas que ele deve considerar agora. O mais importante agora era descobrir o paradeiro da segunda e terceira princesas. Ao meio-dia, Laura e Mei voltaram, mas,
Embora elas tivessem um sorriso em seus rostos, Zhao Ai notou que elas estavam um pouco contidas. Quando Laura entrou na tenda, Zhao Ai imediatamente ligou o monitor. Vendo que ninguém os estava seguindo, Laura falou: Irmão Ai, nós acabamos de ouvir que a segunda e terceira princesas foram rebaixadas pelo admirável rei do oeste para escravas. Elas estão sendo forçadas a forragear na pradaria. Zhao Ai assentiu com a cabeça e acrescentou: Eu pensei nisso logo depois de me encontrar com o admirável rei do oeste. Eu vi um soldado da tribo do touro Hercúleo puxando um carrinho enquanto estava sendo chicoteado. Se não houvesse nenhum incidente com a segunda e terceira princesas, ninguém ousaria fazer tal coisa com os touros hercúleos. Parece que o admirável rei do oeste está planejando voltar para o lado do chefe da tribo do touro lutador. Laura respondeu ansiosamente: Irmão Ai, o que faremos agora? Temos que encontrar uma maneira de salvar a segunda e terceira princesas. Caso contrário, não teríamos nenhuma face para encontrar o irmão Alice. Zhao Ai assentiu: Não se preocupe, eu já pensei sobre isso. Em alguns dias, quando o comboio de grãos sair do território da raça cabeça de bovino e tiver enchidos os grãos nas carroças, eu mandarei a águia de sangue trazer de volta o cajado fantasma. Se o nosso reconhecimento pelo acampamento do admirável rei do oeste correr bem e finalmente encontrarmos a segunda e terceira princesas, nós então encontraremos um tempo para resgatá-las. Laura pensou por um momento, então ela sentiu e disse: Atualmente, isso é a única coisa que podemos fazer e não é como se pudéssemos fazer qualquer outra coisa no momento. Nós também ouvimos algo dos touros lutadores. Parece que veio de outros touros lutadores. Dizem que com a recente intervenção de um humano durante o conflito, o chefe da tribo do touro lutador decidiu deportar todos os humanos de sua tribo. Zhao Ai fez uma pausa, então ele franziu a testa. Então este é o caso. Os touros lutadores são muito bons em planejar. Com isso, não só eles podem deixar os humanos escaparem, eles também podem fornecer uma desculpa. Esse chefe da tribo do touro lutador parece ser uma grande figura. Agora nós realmente não sabemos se eles realmente expulsaram os humanos de sua tribo. Laura franziu a testa. Ainda não foi comprovado. É apenas uma especulação. Também tem um boato de que o chefe da tribo do touro lutador matou os humanos que o ajudou, e também que os touros lutadores estão prontos para atacar o admirável rei do oeste. Zhao Ai assentiu: Nós não precisamos nos preocupar com isso agora. Nós precisamos pensar em meios para resgatar as princesas. Nós podemos conversar sobre esse assunto mais tarde. Viver em Outro Mundo capítulo 286. Laura assentiu e disse: Bom, mas quando salvaremos as princesas? Esperamos até nós irmos embora. Zhao Ai balançou a cabeça negativamente. Não, se esperarmos até nós irmos embora para resgatar as princesas, então o admirável rei do oeste suspeitaria que fomos nós que as resgatamos. Quando encontrarmos a segunda e terceira princesas, vamos resgatá-las imediatamente. Só assim o admirável rei do oeste não suspeitará de nós. Laura ouviu as palavras de Zhao Ai e pensou que elas pareciam razoáveis. Se eles resgatassem a segunda e terceira princesas assim que saíssem, então o admirável rei do oeste sem dúvida encontraria falhas, adicionando muitas variáveis à situação atual. Mas, se eles resgatarem imediatamente as princesas, o admirável rei do oeste não seria capaz de encontrar falhas, mesmo que ele tenha suspeitas. Meg olhou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, você viu o admirável rei do oeste hoje? Como foi? Sem problemas. Que tipo de pessoa ele é? Zhao Ai pensou por um momento, então ele disse: Ele parece uma pessoa poderosa. Se você julgar baseado em sua aparência, então você pensaria que ele é um homem rude. Mas se você notar os olhos dele, verá que ele tem uma atitude calculista. Eu fui hoje e conversei com ele sobre a questão do nosso negócio de grãos. Isso deve fazê-lo confiar em nós. Laura assentiu e sorriu. Agora, o admirável rei do oeste se sentiria orgulhoso. Tenho a impressão de que ele mal pode esperar pelo dia em que lhe traremos os grãos. Zhao Ai mostrou um leve sorriso. Primeiro precisamos estabilizá-lo, que ele mantenha a mão para que o irmão Wallace possa continuar com seus planos. E depois que resgatarmos as princesas, vamos bisbilhotar o acampamento. Mas de todos os rumores que circulam, parece que a tribo do touro lutador não está em nenhuma situação melhor, cooperando com um humano que eles mesmos colocaram em uma situação embaraçosa. Já que é um tabu para os homens fera pedir ajuda a humanos,
Eles terão que encobrir tudo. Se eu fosse o chefe da tribo do touro lutador, eu ajudaria os humanos a escapar da pradaria. Então esperaria por um tempo adequado para que eles voltem, pois, do jeito que está, eles estão do lado perdedor. Isso é uma grande ajuda para o irmão Alice, o que tornará seu sucesso mais possível. Laura assentiu. Se o irmão mais velho Alice puder contra-atacar o mais rápido possível, certamente terá sucesso porque ninguém pensaria que ele iria contra-atacar de imediato. Zhao Ai mostrou um leve sorriso. Ele não acrescentou nenhum outro comentário. Olhou para Laura e perguntou: você esteve em contato com os touros lutadores nos últimos dias. O que você acha deles? Laura pensou por um momento e depois disse: eu não sinto nada. Só acho que são muito diferentes de Spear, que é de fácil convivência. Eu não gosto deles. Zhao Ai sorriu. Provavelmente é porque eles são muito práticos. Você não pode culpá-los. Eles frequentemente veem comboios chegando, então as negociações se tornaram muito comuns aqui. De qualquer forma, depois disso, não teremos mais nenhuma interação com eles. Laura assentiu, depois virou a cabeça para o monitor e viu vários homens feras ocupados. Zhao Ai suspirou de repente. Olhe para a aparência ocupada deles. É muito difícil imaginar qual será a resposta deles quando a guerra chegar. Laura não disse uma palavra. Nenhum deles viveu uma guerra, então eles não podiam imaginar aquela cena. Mas eles viram a situação da tribo do boi raivoso do chifre grande após o ataque de Gasol, e isso foi com apenas uma pequena tribo. Se a grande tribo de for encontrar o mesmo destino, seria muito difícil visualizar a cena. Zhao Ai suspirou. Então a imagem no monitor mudou para o comboio. O comboio ainda estava em movimento sem nenhum acidente. Zhao Ai assentiu. Certo. Acabei de colocar os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem no rancho. Isso fez com que a rancho subisse para o nível 7 e então eu criei 100 vacas. O comis que nós fizemos deve ser bom agora. Quer voltar para a fortaleza da Montanha de Ferro e ter um gostinho? Quando Laura soube que o rancho foi atualizado, ela ficou muito feliz. Então ela disse: irmão Ai, o rancho do espaço agora é a nível 7. Que mudança você acha que acontecerá quando atingir o nível 10? Zhao Ai balançou a cabeça. Quem sabe? A mudança que vai acontecer pode não ser o que eu quero. Esqueça, qualquer mudança é boa. Laura sorriu. Acredito que o rancho continuará melhorando, assim como a fazenda. Além disso, eu não achava que o comis levaria apenas um curto período para fermentar. Para ser honesta, não consigo me acostumar com o sabor do comis. Mas o nosso leite talvez seja muito saboroso. Mal posso esperar para provar o sabor do nosso comis. Zhao Ai mostrou um sorriso fraco. Para ser honesto, ele também queria ter um gostinho do vinho. Vendo que agora era a hora do almoço, Zhao Ai levou Laura e os outros de volta à fortaleza da Montanha de Ferro. Ele deixou o acampamento para cair monitorar, para o caso de algumas pessoas virem visitá-los. Assim, eles ainda teriam tempo de voltar. De volta à fortaleza da Montanha de Ferro, os moradores acabaram de comer o almoço. Em geral, o almoço oferecido aqui na fortaleza da Montanha de Ferro era muito simples. Como eles se tornaram ocupados à tarde, o almoço era breve, seguido de uma pequena pausa antes de voltarem ao trabalho. Vendo Zhao Ai voltar de repente, Green ficou um pouco surpreso. Normalmente Zhao Ai não voltava para o almoço, mas felizmente Green preparava muita comida, assim ele não precisava se preparar novamente. Enquanto almoçava, Zhao Ai mandou Green trazer um pouco de comis. Green fez alguém trazer um pote para Zhao Ai. Ele então deu a cada pessoa uma taça para provar. O comis era muito saboroso, muito suave em comparação com o comis dos homens fera. Era muito perfumado, e juntamente com o método de destilação, a qualidade do comis tornou-se muito maior. Laura bebeu uma taça. Depois disso seu rosto ficou vermelho. Zhao Ai não bebeu mais. Ele só bebeu uma taça e depois voltou para sua tenda no acampamento. Então ele adormeceu. Nos próximos 3 dias, a vida de Zhao Ai era muito calma. Às vezes eles interagiam com alguns homens fera. Mas desta vez eles não trocaram as coisas apenas com os homens fera. Eles também perguntaram se havia alguma coisa que os homens fera quiseram especificamente, porque se possível, ele os levaria para eles. Deixando de lado o fato de Zhao Ai barganhar por produtos, quando ele lhes perguntou sobre as coisas de que precisavam para que ele pudesse procurá-las, os homens feras ficaram felizes. Na realidade,
Esses homens fera tinham muitas coisas que eles queriam, mas como Zhao Ai negociava principalmente com comida, eles não podiam comprar mais nada. Agora que Zhao Ai queria ouvir seus pedidos, eles ficariam absolutamente encantados. Mas o problema veio depois. A notícia de que Zhao Ai aceitou pedidos espalhou por todo o acampamento do Admirável Rei do Oeste e em pouco tempo, um grupo de pessoas chegou com pedidos de todas as coisas que precisavam, esperando que Zhao Ai pudesse obtê-los. Zhao Ai sentiu que ele havia cometido um grande erro. Ele realmente não deveria ter perguntado por pedidos. Como os homens fera ainda tinham muitas coisas para fazer, Zhao Ai fez com que eles voltassem primeiro. Ele teve seus pedidos escritos para que ele não precise listá-los um por um. Zhao Ai fez isso porque ele tinha muitos suprimentos da cidade e casa, e quase todos estavam preparados para esta viagem à pradaria. Então Zhao Ai queria que esses suprimentos fossem trocados por alguns argali. Ele apenas subestimou o desejo dos homens fera de comprar. Uma vez que os homens fera não podem comprar o que queriam nessa escassa pradaria, seu entusiasmo estava completamente fora da expectativa de Zhao Ai. Zhao Ai finalmente recebeu toda a lista de pedidos, o que foi suficiente para compilar alguns livros. De qualquer forma, o comboio de grãos acabou de chegar do lado de fora do território da raça cabeça de bovino. Zhao Ai só pôde atrasar os pedidos até a próxima remessa, para trazer os pedidos. Esses poucos dias corridos se passaram rapidamente. O comboio de grãos de Zhao Ai finalmente deixou o território da raça cabeça de bovino. Depois que terminaram de carregar os grãos, Zhao Ai imediatamente devolveu o cajado fantasma. Ele então chamou uma águia de sangue para procurar em volta do acampamento do Admirável Rei do Oeste para encontrar as duas irmãs de Alice. Agora que os homens fera estavam se preparando para o inverno, a quantidade de grama a ser forrageada por uma tribo tão grande quanto o acampamento do Admirável Rei do Oeste alcançou números astronômicos. Portanto, nessa época, havia muitas forrageadoras por aí, mas essas forrageadoras eram em sua maioria escravas. Forragear grama para o inverno era um trabalho muito cansativo. Você não pode voltar para o acampamento por um longo tempo. Você trabalha do amanhecer ao anoitecer. Nesse trabalho de alta intensidade, só depois disso você pode descansar. A maioria das grandes tribos teria escravos fazendo este trabalho, às vezes tendo certa cota por escravo. Se alguém não puder atingir a quantidade necessária, ele pode até ser morto. Felizmente a águia de sangue era rápida, e Zhao Ai também acreditava que os touros lutadores certamente agrupariam todos os touros hercúleos em um único lugar, e Zhao Ai certamente encontraria sua localização específica. Laura e o pessoal também estavam olhando para a cena, com um olhar muito cuidadoso, temendo que eles pudessem deixar algo escapar. Logo eles finalmente encontraram seu alvo. Na realidade, não foi tão difícil encontrá-los, já que não estavam muito longe do acampamento do Admirável Rei do Oeste, apenas meio-dia de viagem. Havia mais de 100 touros hercúleos trabalhando, tanto homens quanto mulheres. Essas pessoas estavam algemadas com correntes. O que deixou Zhao Ai surpreso é que eles foram acompanhados por uma cavalaria de 300 touros lutadores. Além disso, eles estavam totalmente armados. Zhao Ai não fez um movimento de imediato. Ele observou a cavalaria de touros lutadores com cuidado, assim como a situação ao redor dos touros hercúleos. Com certeza, Zhao Ai encontrou algo errado com o ambiente. Nos rebanhos que rodeavam os touros Hércules, havia muitos touros lutadores trabalhando. Estes não eram escravos dos touros lutadores, mas verdadeiros membros da tribo dos touros lutadores. Eles também tinham suas montarias e armas com eles. Além disso, você podia ver que eles não estavam trabalhando tão duro. Em vez disso, enquanto trabalhavam, às vezes eles prestavam atenção à situação dos touros hercúleos. Contando-os, havia cerca de 5.000 deles. Zhao Ai imediatamente entendeu a situação depois de ver esta cena. Esta era uma armadilha montada pelos touros lutadores. Eles queriam usar a segunda e terceira princesa como isca. Então, quando os touros hercúleos vierem e tentarem resgatá-las, eles serão atacados imediatamente, pegando os touros hercúleos de surpresa. Vendo essa situação, a expressão de Zhao Ai não pôde deixar de afundar. Laura, com um rosto sombrio, também não falou. Algum tempo depois, Mer gritou com raiva, muito sem vergonha. Sem os touros hercúleos eles nem sequer conseguiriam o que têm hoje. Mas olha o que ele fez. Ele inesperadamente preparou uma armadilha para a tribo do touro hercúleo. Completamente sem vergonha.
Meg raramente amaldiçoava as pessoas, mas hoje ela amaldiçoou loucamente. Você podia ver como ela estava zangada. Zawai e Laura também estavam muito zangados. Eles realmente não esperavam que o admirável rei do oeste fosse sem vergonha até esse ponto. Zawai podia adivinhar o que o admirável rei do oeste estava pensando. Ele queria usar este caminho para mostrar à tribo do touro lutador que ele já traçou a linha entre os touros hercúleos e ele mesmo. Para ser honesto, depois do admirável rei do oeste ter acabado com os touros hercúleos, ele queria se alistar na tribo do touro lutador. Este ponto Zawai podia entender, afinal, o admirável rei do oeste era um líder. Não só ele, mas ele também precisa considerar seu povo. No entanto, o método que o admirável rei do oeste usou fez Zawai ficar muito irritado a ponto de se enfurecer. Ele soube de Wallace que sem a tribo do touro hercúleo, não teria um admirável rei do oeste hoje. Mas o admirável rei do oeste realmente tratou os touros hercúleos dessa maneira. Zawai não pode perdoar essa ação. Laura não amaldiçoou, mas ao invés disso ela se virou para Zawai. Irmão Ai, qual é o seu julgamento? Laura sabia que Zawai não era uma pessoa que sofreria uma perda e permaneceria em silêncio, portanto ela perguntou isso. Zawai sorriu fracamente. Nós nos moveremos esta noite. Eu vou despachar os mortos-vivos assim como as águias. Mas, não para salvar a segunda e a terceira princesa, mas sim fazer com que os 5.000 homens do admirável rei do oeste sejam meus subordinados. Laura ficou olhando, depois compreendeu o que Zawai queria dizer. Ela franziu a testa e respondeu, tudo bem. Esse é um grande batalhão de tropas e o acampamento está muito perto. Zawai sorriu. A escuridão é o nosso domínio. Nós vamos lidar com a cavalaria ao redor primeiro. Então vamos resgatar a segunda e a terceira princesa depois. Laura assentiu e depois não disse nada. Como Zawai disse, a escuridão seria verdadeiramente o domínio deles. Com tantos mortos-vivos, cuidar desses touros lutadores deve ser muito fácil. Depois de assistir o tempo lá fora, Zawai disse com uma voz baixa, vamos descansar primeiro, daqui a pouco vamos começar. Não vamos esperar que o dia fique completamente escuro. Desta vez só estamos aqui para acompanhar. Seria melhor para os touros lutadores nos verem para que não tenham suspeitas em relação ao nosso grupo. Laura ficou sem expressão por um momento, depois soltou um leve sorriso e disse, certo, vamos fazer barulho bem alto durante o jantar. Também vamos sair da barraca de vez em quando, para que ninguém duvide de nós. Zawai sorriu, certo, então poderíamos fornecer evidências de que não somos os culpados. Eles não pensariam que temos o espaço, uma existência misteriosa, conosco. Eu vou deixar a águia de sangue segurar o cajado fantasma. Vamos envenená-los primeiro, então vamos começar. Laura não tinha mais nenhuma opinião. Todos os que estavam dentro da tenda esperavam que a escuridão chegasse logo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.